Bem-vindos ao nosso canal Histórias e Mistérios. Hoje vamos falar um pouco sobre estranhos sinais do espaço. Mas antes, curta o canal, se inscreva e compartilhe. Aqui vai um alô especial para Denner Joe, que tem o canal Dois Lados da Moeda. E que vale a pena conferir. Obrigado, Denner, seja bem-vindo. Eu sou o Marco Aline Bueno e vou contar para você histórias que vão muito além da sua imaginação. Me acompanhe. Os cientistas russos captaram no espaço sinais radiofônicos que eles consideraram estranhos, né? Aí, segundo anunciou a antiga agência TASS, sinais como estes nunca haviam sido percebidos antes e não se excluía a possibilidade de que eles procedessem de uma civilização extraterrena com grandes conhecimentos técnicos. Pois é, mas o primeiro a captar esses sinais, que são pulsações que se repetiam diariamente por determinado período de tempo, foi o professor Samuel Kaplan, da Universidade de Gorky. Mais tarde, as emissões foram captadas em outras cidades russas. E as informações, elas confirmam afirmativas do astrônomo russo Nikolai Kardashev, e segundo as quais é possível que uma civilização de seres altamente dotados estejam tentando se comunicar com a Terra. Veja você. E foi em 12 de abril de 1963 que Nikolai Kardashev informou que, há algum tempo, ele vinha observando sinais procedentes de um lugar no espaço muito próximo do ponto chamado CTA-102, onde cientistas norte-americanos haviam localizado emissões de sinais periódicos, isso em 1960. E segundo Kardashev, tudo levava a crer que eram feitos por seres inteligentes. Mas os astrônomos de Pasadena, na Califórnia, eles consideraram precipitadas as declarações do russo. Na ocasião, a revista francesa Paris Match entrevistou especialistas a respeito em todo o mundo. Sim, Frederick Ordway, assessor de von Braun, ele afirmou que para cada 2 ou 3 milhões de estrelas deve haver um sistema solar semelhante ao nosso. E em cada um deles, tudo indica que há um planeta habitado por seres inteligentes. Essa foi a sua afirmação. E a hipótese, convenhamos, é bem viável. Jean-François Denis, diretor do Observatório de Paris, ele achava impossível excluir a hipótese de mundos habitados por seres inteligentes no espaço, acrescentando ainda que, com toda a certeza, havia civilizações superiores à nossa no universo. E essas civilizações, elas conheciam a lei das probabilidades e sabiam que em algum lugar haveria inteligências como a deles. Daí a possibilidade de tentarem se comunicar conosco. O professor Elia Cases, que dirigia o observatório de Meudon, ele admitiu que os dados obtidos nas observações do ponto CTA-102, em ondas de 13 e 21 centímetros de comprimento, eram intrigantes. E também o astrônomo russo Dmitry Martinov, ele confirmou em entrevista ao Paris Match que estava estudando as emissões procedentes daquele ponto no espaço. Interrogado sobre o sentido daqueles sinais, ele respondeu que, abre aspas, fosse o que fosse o sentido das emissões de CTA-102, o fenômeno era da maior importância na evolução da astronomia. E disse ainda, queremos unir nossos esforços aos cientistas de outros países, especialmente os norte-americanos, franceses, ingleses e australianos, para chegar a uma conclusão sobre tudo isso. Bem, o caráter periódico desses sinais é muito significativo, ele concluiu. E disse ainda, penso que dentro de algum tempo teremos uma resposta para o mistério. Bem, e como ficam os objetos voadores?
Pois é, as notícias procedentes da antiga União Soviética, desta vez, informaram que os cientistas afastaram toda possibilidade de que os sinais procedessem de satélites lançados da Terra, mas concluíram que ainda era cedo para se afirmar que eram produzidos por seres inteligentes, embora muita coisa levasse a crer nisso. Olha só. E nos Estados Unidos, algumas pessoas associaram esses sinais com o aparecimento também periódico dos famosos OVNIs, assim, os objetos voadores não identificados, conhecidos no Brasil como discos voadores. Nas últimas semanas, de outubro de 1973, objetos voadores foram avistados nas mais diversas partes do mundo. No dia 9 daquele mês e ano, policiais de Louisiana, nos Estados Unidos, afirmaram ter visto 5 objetos voadores de cor alaranjada sobre os pinheirais do norte da Louisiana. E o policial Michael Moore declarou que uma das naves quase atacou um veículo da sua corporação. E também no Mississippi, em Pascagoula, foram avistados discos semelhantes voando a baixa altura. Em Nova Orleans, junto ao lago Pontchartrain, Lloyd Mercer afirmou ter visto isso, um objeto luminoso pairando a baixa altura. E para ele, o disco parecia ter saído das águas do lago. Para os que creem na existência de uma relação entre as emissoras de sinais e o aparecimento de discos voadores, o que estava sendo captado pelos cientistas soviéticos procedia desses objetos, ou seja, dessas naves de uma outra civilização. Mas também em torno disso não havia nada que confirmasse essas especulações. De qualquer maneira, os astrônomos russos pareciam estar convencidos de que os sinais recebidos por eles nada tinham a ver com emissões erráticas de fontes de rádio naturais, como aquelas que procedem de distúrbios atmosféricos, de atividade estelar ou mesmo da coroa do Sol. Pois é, por hoje é só, mas não deixe de curtir o canal, de se inscrever e de compartilhar. Histórias e mistérios. Em cada história, um mistério. Até a próxima.